Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Universo Maior. Toda semana eu, Daniel Kaltenbach e André Verzanhassi estamos aqui com vocês com mais um tema sobre espiritualidade, sobre como viver bem, sobre como podemos fazer para que a nossa vida seja melhor a cada dia. E hoje nós temos um assunto bastante importante para as nossas vidas, que é o equilíbrio. Mas é um equilíbrio entendido de uma forma mais aprofundada, né? Ou seja, o que é efetivamente equilíbrio mental, emocional, físico, e daí vai. Mas antes disso, Andréa, como é que você está, Andréa? Olá, Daniel. Olá, pessoal. Eu estou muito bem e buscando também meu equilíbrio, né? O tema de hoje é muito interessante porque é uma grande busca do ser humano. Só que antes da gente entrar nesse tema, gostaria de reforçar o nosso pedido de sempre. Dê o seu like, compartilhe, comente. São dois canais, Despertando Pessoas, do Daniel Kaltenbach, e o Bem Viver, Andréa Verzenhassi. Daniel, vamos falar então o que é esse tal de equilíbrio. Para saber o que é o equilíbrio, eu preciso saber o que é desequilíbrio primeiro? Pois é, equilíbrio. Aquele equilíbrio, né? A gente fala muito de equilíbrio, por aí as pessoas falam, né? Estou buscando meu equilíbrio, preciso achar equilíbrio. E o equilíbrio realmente é importante, porque o equilíbrio, ele representa a saúde. O equilíbrio é justamente quando as forças opostas, o yin e o yang, estão alinhados, né? Estão equilibrados. Porque imagine o seguinte, é como se a gente tivesse de um lado uma força negativa ou uma força positiva do outro lado, e essas forças, se elas não estão equilibradas, dá choque, né? Ou seja, aquela situação do choque mesmo. Ou seja, o choque é o desequilíbrio entre dois lados. E aí esses elétrons passam de um lado para o outro e dão aquele choque. Quando há o equilíbrio dos dois lados, não há este choque. E, na verdade, é exatamente isso que a gente busca, estar em equilíbrio em todas as nossas esferas. E a gente fala das esferas, assim como o Kai Balion, né, já comenta, o que está em cima é como o que está embaixo, e o universo fractal. Quando a gente fala de equilíbrio, esse conceito de equilíbrio vem desde nós, internamente a nós, passando por nossos corpos, passando, né, pelo universo, até o universo como um todo. É curioso, né, porque assim, o universo, ele busca o equilíbrio. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Big Bang, já começar pelo Big Bang, pela origem do universo, quando houve o Big Bang, expeliu-se grande quantidade de matéria e de antimatéria também. E nos primeiros segundos do Big Bang, muita matéria foi neutralizada com a antimatéria, voltando ao equilíbrio, que é o equilíbrio do Deus não manifesto, que é o equilíbrio do Deus não manifestado. O Deus não manifestado é o Deus equilibrado, quando todas as forças são absolutamente equilibradas. Só que sobrou muita matéria que não encontrou antimatéria. Esta matéria que não encontrou antimatéria é justamente toda a matéria que nós conhecemos, todo o universo que nós conhecemos. Nossos corpos, nosso planeta, o sistema solar, quando a gente olha para o espaço, vê as estrelas, tudo isso é a matéria que não encontrou antimatéria lá no Big Bang. E que ainda vai encontrar a sua antimatéria, que ainda vai se equilibrar num determinado momento. E é deste desequilíbrio dessa matéria que não encontrou antimatéria que tudo está se desenvolvendo, tudo está andando, tudo está caminhando em ciclos rumo à perfeição. O que é a perfeição? É o reequilíbrio. Então, o universo inteiro busca se reequilibrar, assim como nós, individualmente, também. O que é a nossa doença? O que é as nossas preocupações? O que é nossos problemas emocionais? O que são aqueles pensamentos ruins que ficam na nossa cabeça? É o desequilíbrio dentro de nós. É o desequilíbrio em nós que fica, né, ali gerando choque. Então, nós precisamos buscar esse reequilíbrio para que a gente, então, consiga um centro e, a partir desse nosso centro, a gente consiga atingir a nossa plenitude. É muito interessante tudo isso, mas você colocou uma palavra aí que chama atenção, fractal. Explica um pouco melhor para nós esse fractal, essa fractalidade. Nós somos 1/10, talvez muito menos que isso, do universo em equilíbrio e em desequilíbrio?
Pois é. Bom, nós somos um nada, né? Não é nem um décimo, assim, um número que não dá nem para imaginar se a gente mostrar a nossa essência individual frente ao universo, né? Uma coisa que não temos nem número para dizer. Mas não que a gente seja insignificante, de jeito nenhum. Nós somos importantíssimos, porque ainda pequenininhos, nós somos exatamente aquela consciência que ocupa o lugar que nós ocupamos. E o universo inteiro é ocupado. Então, quer dizer, nós temos uma importância gigantesca no todo, mas é um outro assunto, né? Agora, de qualquer maneira, os fractais, o universo funciona em fractais, né? Ou seja, o universo, ele através dos seus ciclos, através das suas energias, através de tudo, ele se repete e ele se trabalha. Então, é nesta repetição, nesses ciclos todos, que, vamos dizer, aspectos maiores se reciclam e soltam aspectos menores. Esses aspectos menores têm o mesmo DNA, as mesmas características do maior. Então, eles também têm o seu ciclo muito parecido com o maior. E nos seus ciclos, elas também expelem nessas energias que têm características desse mediano agora. E, portanto, esses ciclos também passam a ser parecidos com os menores e assim por diante. Ou seja, já ouviu falar, muitas vezes, né, os cientistas falam assim, que a natureza se repete. Por quê? Porque é engraçado, né, que os formatos, a maneira de ser, a forma de funcionar do organismo, tudo se repete, né? Ou seja, repete em seres diferentes, em esferas diferentes. Então, os próprios cientistas pensam, mas o que é a natureza se repetir? É porque nós somos originários dos mesmos fractais. Então, os fractais, eles têm uma repetição na forma de ser. E essa repetição, ela vem lá de cima ali para baixo. Por isso que o Carl Sagan diz que né, o que está em cima é igual também ao que está embaixo, porque tudo é um reflexo, né, do outro. É como se a gente tivesse o reflexo das estrelas no lago e as estrelas lá em cima. Mas embaixo também aquelas estrelas você está vendo, elas estão, aquele reflexo está lá, gerando, até quando você olha aquele reflexo no lago, gerando emoções, gerando uma série de coisas. Mas são reflexos, são fractais. Compreendido. É bem complexo mesmo, né? Mas daí quando a gente pensa em equilíbrio, me remete a Buda com o famoso caminho do meio. É um grande aprendizado estar aqui buscando este caminho do meio. Por quê? Porque eu tenho que pensar emocionalmente, espiritualmente, materialmente. Se eu cuido de um aspecto, vamos supor, a gente cuida do espiritual. Então, espiritualmente nós somos 100%, tá? Só que materialmente a gente está lá nos 40%, nos 30%. Isso não é um desequilíbrio? Eu tenho que buscar equilibrar essa balança? Pois é, né, Andréa? Tem alguns pontos interessantes aí nessa história. Primeiro, né, você falou assim, a questão entre material e espiritual. O material espiritual é assim, as pessoas às vezes falam assim, eu tenho que estar 50% espiritual, 50% material, mas não é bem assim. Porque o nosso conceito de material é muito errado. Quando se fala que é o nosso material, a gente tem que buscar o nosso conceito de material. O que é o material? Né? Então, o material é o quê? Então, aí começam os problemas. Porque eu falo, vou equilibrar o material com o espiritual, mas se eu não entender o que é material, fica difícil. Então, o material, primeiro, ele faz parte do espiritual, porque é tudo uma experiência só. Nós, humanos, que separamos o que é matéria do que é espírito, porque a gente não entendeu até hoje que a matéria é formada da mesma frequência que é formado o espírito, e o espírito é formado da mesma frequência que é formada a matéria. Só muda a frequência, né? Mas é a mesma energia, é a mesma substância, é o mesmo fluido. Enfim, então nós que dividimos isso, porque a gente enxerga com nossos olhos esta frequência e não enxerga a outra. Mas simplesmente por isso, mas são a mesma coisa. Apenas densidades diferenciadas. Então, quando eu falo desta matéria, na verdade, eu posso estar inserido 100% nela, e não tem problema nenhum. A questão da materialidade, que acho que as pessoas querem dizer quando a gente fala viver 50% na matéria, 50% na espiritualidade, está mais relacionado ao ego. Então, significando o quê? Eu vou viver mais no ego ou mais na minha essência? Eu vou viver mais em conexão com o amor incondicional, mais em conexão com a divindade, ou em conexão com o medo do ego, enfim, com as questões dessa matrix, vamos dizer, dessa dimensão especificamente. Aí sim eu começo a ter essa divisão mais clara. Então, só para a gente pontuar, né, conceituar tudo isso. Mas quando eu falo assim, eu vou viver 50-50, depende, se eu viver 50% no ego,
e 50% na minha essência divina, significa apenas que eu estou vivendo 50% do ego e 50% na essência divina. Eu não estou necessariamente equilibrado, porque não são opostos. Essa matéria, esse ego, essa minha vida no ego e a vida espiritual, eles são situações diferentes, são experiências diferentes. São experiências diferentes que minha consciência está experimentando. O que eu quero dizer com isso? Se eu escolhi viver 50% na matéria, com o ego, eu vou colher frutos disso. Mas não é ainda o equilíbrio, é uma decisão. É uma decisão. Porque eu posso falar o seguinte, olha, se eu quero desenvolver minha espiritualidade, eu tenho que buscar viver 100% na espiritualidade. Mas viver 100% na espiritualidade não é viver em forma de espírito, é o que eu falei, porque não é matéria espiritual, é sim viver para a minha essência e para o amor incondicional. Eu estou escolhendo viver para o amor incondicional. Você entende? Ou seja, eu posso viver 100% lá, e aí eu vou estar mais equilibrado lá com 100%. Mas não vai ser 50-50? Não. Por quê? Porque no 100%, quando eu estou no amor incondicional, que eu estou encontrando realmente o equilíbrio, porque o ego é desequilibrado. Você entende? Então, essa matemática, ela não é bem assim. Agora, é claro que a gente não consegue viver 100% no amor incondicional ainda hoje. A gente ser humano aqui, a gente ainda tem dificuldades para isso, a gente vive muito no ego ainda. Mas é o ego que vai nos trazendo o desequilíbrio. É o ego que vai nos tirando da fonte plena do amor incondicional. O amor incondicional é como se fosse a luz branca, que contém nela todo o equilíbrio, ou seja, contém todas as cores. Então, dentro dela eu tenho um equilíbrio, para mim e para todos mais. Quando eu vou para o ego, não, eu tenho ausência, eu tenho escassez. É como se eu tivesse apenas uma cor, apenas uma frequência, uma parte dessa frequência, e aí eu tenho escassez, eu não consigo ter equilíbrio na escassez. Então, ou seja, não é por aí. Agora, é interessante que você falou de Buda, um outro comentário, que às vezes as pessoas não entendem, né? Falam assim, Buda buscou equilíbrio e falou do caminho do meio. E as pessoas acham assim, que às vezes que para a gente achar o equilíbrio, eu devo estar bem, né? Eu devo conseguir acabar com as minhas tristezas ou com aquelas coisas que me fazem mal do lado negativo. Então, eu vou acabando com minhas dores, acabando com minhas tristezas, e aí eu busco o meu equilíbrio. O curioso, e aí vem, né, ou seja, o conceito de Buda, que não é só acabar com as tristezas, é acabar com as alegrias também. Então, quer dizer, a gente fala assim, mas não vou nem pensar em acabar com a minha alegria, eu já tenho pouca, se eu acabar com as alegrias aí, daqui acontece, né? Mas é acabar com as alegrias. Alegrias entendidas, alegrias do ego. Isso é que é difícil da gente entender, alegrias do ego. Então, quando eu tenho, por exemplo, os prazeres do ego, pode ser um prazer de ganhar dinheiro, pode ser um prazer sexual, pode ser um prazer de comer, pode ser um prazer de algum vício que eu tenho, então de fumar, de beber, de qualquer prazer, qualquer vício. Eu tenho prazeres. Esses prazeres também são desequilíbrios. E aí o que acontece na nossa vida é a história. Quando eu busco um prazer dentro do ego, eu subo e encontro prazer. Na minha emoção, eu subo e tenho aquele prazer. Só que todas as que eu subo, eu tenho que descer. E aí eu caio e tenho desprazer, e tenho desequilíbrio. Então eu fico nessa montanha-russa, e essa montanha-russa é o desequilíbrio. Só que esta montanha-russa é tanto feita pelos prazeres como pelas dores e pelas tristezas do ego. Então o que a gente tem que buscar no equilíbrio não vamos dizer assim, é que a gente tem um conceito, o nosso vocabulário ele é muito pobre para falar de espiritualidade. Então, às vezes, falta a palavra, mas a gente tem que buscar o prazer espiritual, é a felicidade suprema, é essa completude. Porque quando você encontra essa completude no amor incondicional, você é feliz sempre. E você não precisa de prazeres de vícios para ter alegrias momentâneas, para que você esteja bem. Ao contrário, porque sempre que você tiver isso, você vai ter a queda, então você nunca vai estar equilibrado. Ao contrário, você tem um equilíbrio perfeito dentro do amor incondicional, com uma felicidade constante que vem justamente dessa luz, dessa energia maior. Faz sentido o que eu te falei, Andréa? Faz sentido, mas também eu fiquei pensando no seguinte, você falou, nosso vocabulário é muito pobre para entender essa linguagem espiritual, mas seria porque a gente tem essa mania de ver tudo muito linear, como ou é isso ou é aquilo,
E, na verdade, a impressão, quando você fala, a impressão que dá é que é tudo mais circular, né? Que tudo que vai e volta, que tudo que está em cima é o que está embaixo, o princípio hermético. Então, o equilíbrio está justamente em perceber que não é algo linear. Seria isso? Sim, também, porque é isso, a natureza inteira ela funciona em círculos. Não existe reta na natureza, né? Você vê o dia e a noite, os anos, ou seja, são grandes ciclos, né? Círculos no sentido de ciclos. Então tem Uhum. começo, meio e fim, e você volta para o começo. Só que são ciclos que eu gosto muito de representar como uma escada de caracol, em caracol, né? Então cada volta que dá, você não volta exatamente para esse lugar, você volta um pouquinho acima. Só que esse pouquinho acima é muito parecido com o que estava embaixo. É a mesma coisa que você pegar as cores do arco-íris, né? Que são as cores visíveis para o homem. Então você tem de um lado, de um extremo do arco-íris, o vermelho, e do outro extremo do arco-íris, o violeta. Eles são os opostos. Só que imagina que você pega a cor do arco-íris e você fecha. Você fecha elas. Quando você fecha, você encosta o vermelho no violeta. É o mais parecido que tem no arco-íris, só que são os opostos ao mesmo tempo. Mas o que acontece é justamente porque o vermelho está aqui na escada de caracol, você sobe e o violeta está aqui em cima. Então, né, e você subir outra, você vai ter outras cores parecidas, sempre do mesmo espectro, mas então são coisas que estão acima e coisas que estão abaixo que têm enorme semelhança. Eles têm uma diferença de frequência, mas têm enorme semelhança porque fazem parte do mesmo ciclo e estão no mesmo ponto daquele ciclo. Agora, uma reta seria uma coisa, né, ou seja, que não teria comparação com o que já foi e você perde, né, a situação. Enfim, uma reta é uma criação humana, né, dentro desses conceitos. Então, sim, o nosso equilíbrio nós vamos buscar em conhecendo o círculo, conhecendo a volta por inteiro, entendendo, sendo grato pela volta como um todo, conseguindo lidar bem com toda a volta, tendo, né, ou seja, é um bom relacionamento com cada uma das cores desta volta, sem a participação do ego. Quanto menos participação do ego nessa volta, menos apegos você vai ter e mais equilíbrio você vai ter nessa volta inteira. Entendi, mas agora a pergunta que não quer calar, como é que faz? Se cada parte nossa está numa fase dessa escada de caracol. Então, às vezes, para um sentimento eu estou num ponto, num nível, para uma outra emoção eu estou em outro nível, eu não consigo equalizar tudo no mesmo ponto, e eu estou falando dessa mesma vida. Como é que faz para equilibrar, então? É excelente. Primeiro, né, para as pessoas entenderem, né, bem o que você está falando, que é isso mesmo. Veja só, nós também não somos um. A gente costuma falar, eu sou um corpo, sou uma alma, sou uma frequência. Não, nós somos várias frequências ao mesmo tempo. Essa dimensão não é uma. Essa dimensão aqui é um conjunto de várias frequências que estão muito próximas uma da outra. E aí depois você não enxerga mais aquela que já está numa distância maior. É que nem o som, é que nem a luz. Então você tem a frequência 001, 002, 003, 004, aí depois 00011, né? E assim vai. Então está tudo muito junto. E a nossa vida é assim também. A gente tem muitas coisas em nós mesmos. Nós somos um complexo. Então, por exemplo, se a gente falar de evolução espiritual, muitas vezes eu sou muito já evoluído em cuidar dos animais, né? Eu cuido dos animais, eu sou vegano, eu faço trabalhos voluntários, eu amo ele, enfim, eu estou muito desenvolvido nessa linha. Mas na linha do egoísmo com o ser humano, eu sou péssimo, eu sou super egoísta, eu sou um horror. Ou, né, ou seja, eu não tenho inveja de nenhum, eu entendo, eu acho bom que os outros, né, tenham o seu sucesso, eu não tenho inveja, mas eu tenho muitos ciúmes. E assim vai, para cada aspecto, a gente está num nível diferente dessa escada, né, na escada evolutiva. Então, cada aspecto é uma coisa, mas a gente é esse complexo. Mas o ponto para entender é que cada aspecto separadamente, nós vamos ter que dar todas essas voltas e nós vamos subir. Então, às vezes, a gente deixa um aspecto nosso negligenciado, descuidado, e quando você está aqui em cima, já cuidou de vários, você olha isso aqui lá embaixo e fala, bom, agora é hora de ir lá, de resgatar esse outro aspecto, conseguir subir esse outro aspecto, para eu conseguir reequilibrar, porque o equilíbrio também está nisso, quando eu consigo manter todos esses aspectos mais ou menos na mesma altura evolutiva. Se eu tenho um aspecto muito evoluído e outro muito pouco evoluído, eles acabam se conflitando e, portanto, eu acabo perdendo equilíbrio, às vezes mental, emocional, né? Ou seja, às vezes até doenças físicas, pelo contraste, né? Pelo conflito que existe nessas frequências que ainda estão muito diferenciadas. Bom, então tudo é frequência.
nós já falamos, acho que sobre doenças, falamos sim, recentemente, inclusive, sobre doenças, cura, mas se há um desequilíbrio num aspecto emocional, ele vai refletir no meu campo físico. Então, está tudo muito interligado mesmo, né? Tanto emocional como físico. Por que que a gente desequilibra tanto se a gente sabe que há essa interligação em tudo? Por que que de manhã a gente acorda de um jeito e quando chega de tarde a gente está de outro? A gente se deixa influenciar pelas coisas que acontecem aqui do lado de fora e desequilibra. Pois é o nosso despreparo. É realmente o nosso despreparo, é a nossa falta de experiência, é a nossa ainda pouca evolução. Então, isso faz com que a gente realmente se desequilibre com muita facilidade, né? Com muita facilidade. Mas se a gente parar para pensar, é sempre aonde? É sempre no ego. É sempre por desejos, desejos de coisas que você quer para você, desejos de coisas que você não quer para os outros, então vários desses desejos. E quando a gente fala de físico, de emocional e de mental, existe uma conversa entre os três. Né? Todo dia existe uma conversa entre os três. Então, tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece, qualquer coisa que acontece, um vídeo que você vê, um trabalho que você recebe para fazer, alguém que vem te falar alguma coisa que pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, tudo, um vídeo, tudo que você vê, você recebe a cada momento, entra na gente pelos nossos 5 sentidos, ou seja, passa pelo físico. O físico vai traduzir isso, por exemplo, num mental. Então o mental vai dizer o seguinte: olha, eu recebi aqui essa frase daquela pessoa. Aquela pessoa me disse essa frase. Uma frase é neutra, é uma frase, é um movimento no físico, é um movimento no ar. Né? Não tem o poder de me afetar. Mas, quando ela chega aqui em mim, o meu mental vai olhar e vai falar: gente, como é que essa pessoa... Aí começa o julgamento, né? Como é que essa pessoa fala isso de mim, da minha família, ou do meu trabalho, ou do que eu fiz, ou do não sei das quantas, ou como é que ela pensa isso? Aí o meu mental vai começar a achar que, pelo julgamento é involução, ou seja, a gente chega no momento que a gente vai entender que não cabe a nós julgar ninguém, nada, porque tudo que vem para nós é uma verdade dentro daquele patamar, daquela fonte que mandou aquela frase ou aquela mensagem, mas enfim. Então, nós acabamos sempre interpretando de acordo com a nossa evolução. Então, eu falo assim, não, como eu interpretei que aquilo está errado, eu falo, não, está errado, está errado porque ele não pode falar assim de mim, por exemplo. Não pode falar assim de mim. Aí, entra o corpo emocional, que está interligado. O corpo emocional escuta o mental e fala assim, espera aí, ele falou assim de você e você está achando que não pode? Não pode mesmo, isso é um absurdo. E aí ele começa a gerar raiva. Aí o corpo emocional gera raiva. Aí o mental, que só tinha feito uma análise, agora ele vê a raiva do corpo emocional. Então é uma conversa. E o mental fala assim, peraí, você está com raiva? É verdade, isso aqui é para ficar com raiva. Eu estou com raiva mesmo, se eu estou com raiva, então eu vou reagir. Aí o que você faz? Você faz a besteira. Você mentalmente pega e responde. E responde para outra pessoa de uma forma, muitas vezes, errada. Né? E aí começa uma briga, gera uma ofensa, gera mágoas, gera todos os problemas que a gente tem, né, com as outras pessoas de relacionamento e conosco mesmo no karma que a gente vai criando. Então, assim, veja, é o nosso desequilíbrio de ponta a ponta, de físico, emocional, mental, que vão conversando entre si dentro da nossa escala evolutiva, que vão gerando equilíbrio ou desequilíbrio também no mundo ao nosso redor. Então, está tudo intimamente interligado, sempre. Você deu uma dica aí muito boa, né? Eu fiquei pensando como é que a gente percebe que está desequilibrado. Mas quando você fala a palavra julgamento, crítica, então se eu estou julgando o outro, se eu estou criticando, mesmo que mentalmente, eu já é uma dica para eu perceber que eu estou no desequilíbrio, né? Porque se eu estou vendo aquilo que está incomodando tanto ali no outro, é porque é meu aquilo lá também, né? Então, eu peguei isso como um código, ó, percebi, desequilíbrio chegou. Exatamente, porque é isso, né? Ou seja, é a falsa necessidade que a gente tem, é uma falsa necessidade, porque a gente acha que precisa, mas não precisa, de criticar, de
de julgar, de rotular, porque quando a outra pessoa fala também, tem muito, vai bater com as nossas crenças. Então, outra pessoa fala alguma coisa, você recebe alguma coisa que a gente vai contra a nossa crença. Eu tenho a crença de que eu não devia estar recebendo aquilo. Eu tenho a crença de que, na verdade, aquela situação X ou Y deve ser tratada dessa forma por aquele grupo, ou né, através dessa filosofia, dessa forma de ver, dessa religião, e ele está me dizendo outra coisa. É um absurdo. E aí começa a julgar, o absurdo, não é absurdo, porque, na verdade, né, a filosofia, a religião, a ciência diz isso, então como é que ele vai falar o contrário? Então, perceba, é sempre nós como filtros no meio, julgando entre as nossas crenças adquiridas, muitas vezes limitantes, porque muitas vezes a gente escuta verdades maravilhosas, só que quando entre nós, nossa crença é tão limitante que ela não aceita a verdade. Então, você ignora a verdade para continuar naquele dogma que você acreditava, naquela situação que você tinha. E assim vai. Então, esse trabalho constante que nós temos que fazer para sempre estarmos nos reequilibrando, para sempre buscarmos parar para pensar, poxa, realmente eu não estou julgando, eu não estou rotulando, eu não estou criticando, eu não estou agindo crenças, eu não estou com a mente fechada para novas ideias. E aí, dentro disso, a gente começar realmente a fazer um trabalho interno para, antes de reagir, antes de a gente fazer besteira, né, antes de julgar, a gente realmente analisar. E na pior hipótese, se for realmente contrário ao meu pensamento, tentar responder com equilíbrio, ou seja, com amor incondicional, com palavras de amor, de compreensão, ainda que não sejam concordes. Até falei, não, eu não concordo com você, mas eu entendo o teu ponto de vista, realmente, né, nesse sentido e tal, mas eu penso de maneira diferente. Enfim, mas é você colocar com carinho, com amor, e não com a discórdia, que é o que a gente costuma fazer sempre. Isso tudo vai trazer o nosso equilíbrio e vai nos ajudar nessa questão toda. Então fica aí para todo mundo, né, em casa, pensar bastante sobre o trabalho que está fazendo dentro de si próprio, a cada dia, a cada momento, no seu corpo físico, emocional, mental, nas suas crenças, pró ao seu equilíbrio, ao amor incondicional, a essa conexão com essa frequência maior, ou pró ao seu desequilíbrio, à frequência do ego, à frequência do medo, à frequência da separação e, por consequência, trazendo situações desequilibradas para a sua vida. Escolhas. Então, acho que é isso, Daniel. Você esclareceu para a gente muito essa questão do desequilíbrio. É ficar mais atento, né? Aquilo que a gente está sentindo, porque eu acho que o coração nunca se engana, né? Ele mostra para nós, ó, você não está num caminho legal. Ou então, a tua alegria que te liga, a sua divindade também te mostra, você está num caminho equilibrado. Então, é prestar mais atenção, é olhar mais para dentro do que para fora, né? É isso mesmo. É exatamente isso. Bom, já quero então agradecer, né, a gratidão, André, pelo nosso encontro de hoje, e gratidão a todos vocês, né, que estão em casa acompanhando aqui os nossos canais. Não se esqueçam, subscrevam-se, deem o seu like, comentem, compartilhem, participem, e na semana que vem nós estaremos juntos com mais um programa Universo Maior. Gratidão e até a próxima semana. Até mais. Até.